Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a este podcast Homem que é Homem. E hoje vamos falar sobre a cultura e saúde. Como é que isso se entrelaça? Onde é que a saúde, a cultura, portanto, influencia para uma melhor ou não saúde nas nossas vidas? Sabemos que a nossa sociedade ela está recheada assim, de aspectos culturais, tendo em conta a esta homogeneidade. Né? A cultura manifesta-se de várias formas, a cada lugar em que nós estamos, a cada província, e às vezes na mesma província temos diversas culturas. Então, temos um mosaico cultural aqui, mas vamos tentar perceber como é que ela de facto interage com a nossa saúde. Meu nome é Gilberto Macuacua Arilal. E comigo, mais uma vez, Eugênio Brás. E é um prazer, de fato, estar com todos vocês, nossos queridos ouvintes, pessoas que estão do outro lado da tela. E, pela primeira vez, teremos um convidado de sexo masculino que vai nos trazer essa reflexão muito interessante. Vamos lá. Muito interessante ainda, porque aqui tem aspectos ligados a casamento. Né? O casamento é algo que está intrinsecamente, digamos que ligado à cultura também. É uma instituição social. É uma instituição social. Na verdade, é das mais importantes instituições porque produz os novos indivíduos para a sociedade. Né? É uma espera básica e parece que, e sobretudo estamos numa sociedade que lutamos, preparamos as pessoas para se casar. Né? E às vezes parece o casamento como uma meta. Não é? Da vida das pessoas. Grandes expectativas. Agora, Gilberto, eu me pergunto, será que somos preparados para o casamento? Será? Isso é um assunto. E ainda temos a questão das mortes. Exato, não é? Bastante, morre-se bastante na nossa sociedade. Há vários aspectos também ligados à cultura. Sim. E depois também temos no meio a questão da violência baseada no género. Penso que depois vamos desmachar tudo isto nesta conversa. O nosso convidado hoje é Benjamin Macuacua. Ele é sociólogo e também investigador sociocultural. Portanto, vai aqui trazer... Bem-vindo, Benjamin, e muito obrigado por cá estares hoje. Acho que não há melhor pessoa. Eu conheço de alguma forma o percurso do Benjamin e tenho aqui, posso afirmar com alguma certeza que vamos ter uma conversa muito boa e uma conversa bastante reflexiva e que vai de fato ajudar como sociedade a olharmos de forma... Tanto trazemos a nossa própria fotografia e olhamos para essa fotografia de forma crítica, não é? Porque sem os make-ups, não é? Benjamin, muito obrigado. Bom dia mais uma vez. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui a interagir convosco, não é? O Brás e o Gilberto, mas também nesta plataforma a interagir com uma vasta plateia. É importante perceber que quando nós estamos sentados em frente de uma câmera, parecemos apenas nós, mas tem aqueles que estão do outro lado lá nos vendo e é uma oportunidade muito, muito boa esta para mim, é de agradecer esta oportunidade de estar aqui pelo convite. Eu, quando recebi este convite para falar sobre cultura e saúde, especificamente ligada às normas socioculturais que, de alguma forma, elas vão interferir naquilo que é a saúde das pessoas através da violência, ou normas socioculturais que produzem violência, eu disse para mim, aqui estou a ser testado mesmo. Estou a ser testado para falar de uma coisa muito complexa, mas é uma coisa que nos afeta no dia a dia. Nós, quando falamos de normas socioculturais, estamos a falar de um manancial muito grande de elementos, de aspectos, mas para esta nossa conversa nós decidimos que vamos trazer o casamento e olharmos para o que é que existe lá de normas, quais são as práticas normalmente que existem na nossa sociedade dentro do casamento, mas também pensei que seria interessante falar da morte, não é? Olhando para a morte como um elemento também que nos possa conduzir ou que nos possa fazer resvalar para
elementos de violência. E qual seria, nesse caso já, Benjamin, a fotografia que quer nos trazer, quer nos mostrar, para mostrarmos à sociedade neste aspecto sociocultural? Eu acho que isso é muito interessante que o Gilberto coloca. E até eu também poderia acrescentar, só para os nossos ouvintes, a nossa audiência, a plateia que está do outro lado, de forma simples, não muito acadêmica, mas o que seriam normas socioculturais? São todos os valores, são todas as práticas, são todos os símbolos que uma sociedade reconhece, uma sociedade aceita. Então, estamos a falar de alguma forma de cultura, e essas normas socioculturais estão lá dentro da cultura. São as normas, os valores, os símbolos que são... Que regem, governam nossos comportamentos, atitudes, e a forma de ser e estar. Mas, fundamentalmente, que sejam, essas normas que sejam elementos reconhecidos por esta sociedade e aceites. Okay? E, no fundo, até quer dizer, aceites, não sei se... Porque, por um lado, percebo que as normas socioculturais são sempre assim, de cumprimento obrigatório na sociedade, nessa sociedade. Existe, sim. Ou sim, ou aceita, ou aceita. Tanto, sim, ou aceita, ou aceita. É então, aí mesmo onde reside o aceites pela comunidade. Porque elas não são negociáveis. Elas são de alguma forma coercivas com as pessoas. Sim. A sociedade tem este aspecto de coercividade, não é? Ela força. Isso quer dizer as que pessoas. quando a pessoa não cumpre com essas normas, né, aquilo que são crenças, valores e tal, e se ela não cumpre e ela faz algo diferente, é sancionado, né? Sofre sanções. Está à margem e é sancionada justamente por causa disso. Essas sanções podem ser diversas de várias formas. Exatamente. Né? Podem ser do tipo, por exemplo, quando a pessoa não se comporta dentro daquilo que são os preceitos daquela cultura, ela não segue aquelas normas, não se comporta de acordo com aquelas práticas, etc., que são o padrão neste caso, ela pode ser excluída, por exemplo. Sim. Pode ser excluída. Pode ser estigmatizada. Vai ser estigmatizada e por causa desse estigma ela vai ser isolada daquilo que são as práticas normais da sociedade. Ou até aquilo mesmo que, vamos dizer assim, começam a falar mal da pessoa. Na família, começam a criticar, sempre daquilo que é a mesma base. Quer dizer, que se você, vamos supor assim, assim, já que falou aqui o Benjamin, a questão do casamento. Se é uma moça que nos seus 35, 40 anos ainda não casou, por exemplo, vamos dizer assim, né? Um exemplo. A norma é espera que ela... Exatamente. A norma é que as mulheres até os 22, 25 anos, elas tenham algum parceiro elas se casem, etc. Estamos a falar mais ou menos de um ambiente de cidade urbano, mas podemos olhar para um ambiente rural. Onde as meninas... Mais cedo ainda. Exatamente, com 15 anos, 16 como anos. Se até a identidade dela e a afirmação dela como mulher dependesse do casamento, por exemplo. Uma coisa tão... Então, quando tu tens uma sociedade, uma comunidade onde a norma é que a menina aos 15, 16 anos ela esteja casada, ela tenha um parceiro, ela tenha um filho. Quando surge uma mulher com 25, 30 anos nesta comunidade, sem estes aditivos, sem esses alicerces todos, então esta mulher está à margem. Está à margem, fica vítima ou de estigma, ou de falatório, críticas, não é? E aí vem essa questão que, por exemplo, o Gilberto colocava assim, qual é a fotografia? Na verdade, uma fotografia meio fusca, assim. Ok. Porque, na minha percepção, nós precisamos ainda de colocar as comunidades, precisamos de colocar a sociedade numa reflexão profunda. Numa reflexão profunda no sentido de nós olharmos para aquilo que nós consideramos como padrão, normas padrão, olharmos para isto e questionarmos como é que nós podemos, por exemplo, alterar estas normas para o bem da sociedade. A cultura não é uma coisa estática. A cultura é uma coisa que é dinâmica, ela muda com o tempo, muda com o espaço, uma série de fatores até econômicos, né? Exatamente. Que contribuem para isto. Exato.
Daí que em Moçambique podemos falar de sociedades, né? De uma sociedades e multiculturais, né? Temos muitas realidades sociais. Não, o país é assim mesmo, é um país multicultural. Este país, tu não podes dizer, por exemplo, que aquilo que se vive no sul do país é a mesma coisa que se vive no centro. Não, nós temos várias comunidades aqui, temos várias sociedades que... E isso remete-nos um pouco também àquela ideia que temos falado aqui várias vezes no programa, da necessidade do país fazer um mapeamento das normas sociais, não é? Socioculturais. Exato, porque no nosso caso é que ficamos sempre naquele senso comum. Né? As pessoas de Nampula são assim, as pessoas de Gaza são assim, as pessoas de Manica são assim, mas no fundo não temos nada, né, que nos indique concreto, isso, a partir concreto, de evidências e fatos, né? Análise mais Exato. sociológica. Assim. Eu, por acaso, tenho tido várias oportunidades de trabalhar com várias comunidades e quando nós fazemos perguntas, a mesma pergunta numa investigação, faz a mesma pergunta no Sul, Centro e Norte, as respostas que tu tens lá... Totalmente. É normal que sejam Sim, diferentes, não é problema isso. Mas a questão aqui é o que é que essas respostas diferentes te indicam. Elas te indicam que tu tens uma realidade totalmente diferente no Sul, Centro e Norte. E isso também chama-nos a atenção a um outro aspecto, né? As nossas estratégias, não é? As nossas atividades, os nossos programas, que muitas das vezes são totalmente homogêneas. Implementamos o mesmo programa, não é? As estratégias, ferramentas. Mesmas ferramentas para o país todo. Totalmente está claro que isso não funciona. Não funciona desta maneira. Não funciona desta maneira. Quando eu dizia no início, por exemplo, que é preciso que a comunidade, que a sociedade reconheça estas normas, reconheça esses símbolos e os aceite. Porque se a sociedade, até pode reconhecer os símbolos, mas não representam nada para ela, então esses não são válidos, percebe? Não são válidos. Então é preciso olhar para estes tipos todos e voltando àquela questão da reflexão necessária, não é? Que criar esse ownership, essa apropriação. Né, das pessoas. Agora, Benjamin, dizias no início que querias falar sobre o casamento e até inclusive sobre a morte. Então, já que pegamos esse vínculo, né, essa conexão com a questão do casamento, por exemplo, que é uma podemos dizer assim, junto com a questão do Estado, né, o casamento é uma instituição extremamente importante e quer dizer que produz e reproduz o que é a sociedade, ou as sociedades neste caso. O que então terias para dizer nesta questão do casamento e as normas socioculturais e sua implicação, por exemplo? Bom, às para vezes, início de conversa. Sim, às vezes nós, quando falamos de casamento, estamos a ver uma cerimônia. Sim. Então eu prefiro não falar exatamente do casamento nesta perspectiva, falar de família. Mas as famílias, elas são formadas a partir desta cerimônia, deste ritual. Sim. A Constituição da República de Moçambique reconhece três tipos de casamento, não é? 3 formas de casamento, que é o casamento civil, o religioso e o tradicional. Certo. Nós, quando pensamos em falar sobre normas socioculturais, nós olhamos menos para o casamento religioso e civil. Nós olhamos muito para o casamento tradicional. Queremos falar de normas socioculturais. Aliás, muitas das vezes, mesmo quando temos o casamento civil, há sempre... Né? Algo que acompanha que é esse casamento tradicional. Na componente tradicional. Seja antes e também depois. Né? Exatamente. Temos os Guiane também que completa. No caso. Agora, bem colocado, mas só que podemos dizer que é a mesma realidade para todo o território nacional? Exatamente. Aí tens mais um aspecto para ser aprofundado, estudado, que não é a mesma coisa em todo lado. Não é? Tens comunidades, ou de uma forma tens regiões onde apenas o casamento religioso resolveu tudo, ok? Tens outras regiões onde o casamento tradicional já feito e depois isto começa a virar moda, porque mesmo em zonas urbanas, mesmo em zonas urbanas nós temos essa realidade em que o casamento tradicional ele só já é o bastante para que as pessoas se unam em família e constituam-se e continuem a vida delas. Mas só para não perder este foco. Quando nós falamos de normas socioculturais que podem propiciar
situações de violência, que era este mais ou menos o nosso pensamento. Estamos a olhar para o casamento e a violência dentro do casamento, numa situação em que as pessoas já vivem juntas e pela convivência vão desenvolvendo algumas situações que violentam-se mutuamente, ok? Porque aqui quando nós falamos de violência, eu costumo falar que não é só o homem que violenta a mulher, as mulheres também têm alguns casos em que elas violentam os homens. Então, este aspecto de violência pode acontecer porque as pessoas já estão lá dentro desta instituição e têm estado a viver situações que lhes conduzem a esses aspectos de violência. Mas numa perspectiva, numa outra perspectiva, nós podemos olhar para o casamento não nesta situação ou de cansaço ou de rotinas, etc. Desgaste. Desgaste, muito obrigado por essa palavra. Podemos não olhar só para esse aspecto de desgaste, não é? Mas olharmos para as próprias práticas que conduzem as pessoas a celebrarem o casamento. O casamento tradicional é feito de vários momentos. Tem um momento em que a família do noivo, aliás, chega e tem um número de adereços que são partilhados ali num aspecto. Soltam à vista duas coisas. As famílias, principalmente aqui no sul do país, mais uma vez, as diferenças, principalmente aqui no sul do país, as famílias sempre trazem dinheiro. O dinheiro é um elemento que não falta. E este dinheiro, analisado de uma forma muito cega, ok? É como se ele representasse uma aquisição. Ok? Compra. Exato. Eu estou a ir comprar um artigo. Então, alguns aspectos de violência que acontecem nos casamentos, nas famílias, têm como móvel, têm como o foco. É este pagamento que eu fiz no início. Ok? Que às vezes até custa, é um valor acima de todo o resto dos adereços que estão ali, né, apresentados. Outro aspecto de violência que nós podemos olhar para ele aqui é exatamente o que é que significa o valor que é colocado ali à mesa quando se trata de um casamento tradicional. Mas eu gostei dessa questão, nos seus estudos, é algo, porque o que acontece é que temos esse argumento de que está-se a comprar a mulher, ele de facto no senso comum, isso como já diz a expressão senso comum, nos estudos realizados, perdão, há alguma outra interpretação ou interpretações que foram identificadas para a simbologia e o significado daquele valor que, neste caso, estamos a falar do lobolo ou do dote, né? Sim, sim. Há alguma interpretação outra para o significado daquele valor que é pago ou apresentado? É um elemento da família que está a mudar desta família para uma outra família. Esta família que vai receber um novo elemento, ela mostra gratidão à família de proveniência. Sim. Ela mostra gratidão por todos os elementos positivos que reconhece nesta mulher. Esta mulher tem educação, ela foi educada, ela cresceu, ela recebeu todos os cuidados até se tornar aquela mulher que o rapaz olhou e gostou. Gostou dela. Um dos significados é gratidão. É gratidão. Então, se eu estou a fazer estou a dar um sinal de gratidão a esta família por ter permitido que uma mulher que hoje em dia cativou a minha atenção e eu hoje quero constituir família com esta mulher, eu sou grato a esta família. Sim. Mas então, a gratidão que eu vou mostrar a esta família não se mede pela quantidade de notas que estão ali. Sim. Mede-se pela qualidade do gesto que eu vou fazer. É por isso que em tempos idos, o casamento tradicional, o dote, não era contado nesses valores que hoje em dia nós... Até assustadores, às vezes. Até assustadores. Impeditivos, em alguns casos. Não era por aqui, eram mesmo simbólicos. Porque há interpretações de estudos que dizem que, por exemplo, o dote, neste caso o lobolo, era a moça recebia para que os seus irmãos
pudessem também pagar, porque ela saía daquela família, ela tinha uma responsabilidade, deveres e obrigações, mas possibilitasse os seus irmãos também irem pagar, neste caso irem me apresentar, para trazer uma mulher para casa. Existe essa possibilidade de interpretação também. Agora, uma coisa interessante que eu queria também pudesse refletirmos juntos aqui, Benjamin, é que vemos violência mesmo com ou sem o pagamento desse dote. É ou não é? Ou há uma diferença maior quando existe o DOT ou não naquilo que tem percebido? Não é linear. Não é linear, Não é linear. Não significa que porque paguei mais eu vou violentar mais a minha esposa. Ou porque... Embora seja um discurso que também aparece, não é? Aparece, sim. No sentido de que, não, eu te lobolei, eu gastei dinheiro para tu vir para aqui. Mas não é por aí que... Não é por aí. Não é porque nós percebemos atos de violência e vamos dizer assim, de violência baseada no gênero, a partir do homem para com a mulher, sim. mesmo não tendo havido o pagamento. Exatamente. É por isso mesmo que eu estava a dizer, não é linear, porque existem aqueles casos em que até nem lobolou. Sim. Provavelmente nem é conhecido na família da sua esposa, mas ele perpetua estas formas de violência contra esta mulher, mesmo numa situação em que ele não se esforçou, vamos dizer assim. E não que o esforço justificasse violência. Não que justificasse, exatamente. Só era mesmo para justificar que não é linear, as coisas acontecem de forma aleatória, então as pessoas são diferentes. A partir do momento que as pessoas se unem, vivem juntos. Exato. Então, mas então, só para não nos perdermos muito, estas normas aqui, estas práticas que nós estamos a elencar agora como sendo motivos para a violência. Estamos, por exemplo, a falar aqui dos valores que são pagos de alguma forma proibitivos, que podem ser razão para que o esposo, neste caso o homem, que muitas vezes é isto, estamos a usar o nível de frequência, não é? Muitas vezes são os homens que violentam as suas parceiras, alegando estes aspectos. Então, aqui nós estamos a falar de violência que é perpetuada, que é perpetrada pela família da mulher contra o rapaz ou contra a família do rapaz, quando coloca numa lista de lobolo itens proibitivos. Aqui estamos perante uma situação de violência que pode gerar outras violências ainda mais. Até porque dia seguinte já estão com fome, né? Exatamente. Já gastaram tudo na olha, cerimônia. Algumas vezes estes gastos que vão ser incorridos nesta cerimônia não são gastos porque estes dois ou estas duas famílias estão em condições para suportar. Às vezes é porque tiveram que se endividar. Então estamos aqui perante várias situações que podem gerar violência, não só violência física, mas também violência psicológica contra essas duas econômica que vão exatamente. Daí surgem aquelas situações da dívida permanecer por muitos anos, ou então a parceira, neste caso, ajudar o parceiro a pagar o tal lobolo, dote para a própria família dela. Exatamente. Agora, depois também tem uma questão que, falando aqui já de normas socioculturais, parece-me que também tem essa questão de que se não tiver lobolado, é como se os filhos nascidos dessa relação não lhe pertencem. Não sei se tem alguma coisa a contar, porque também tem toda uma questão tradicional, não é? Quer dizer que a mulher também não pertence à família do marido porque não foi lobolada. E os filhos não pertencem à família do marido. Exatamente, não pertence. Quer dizer que ele então não tem poder e autoridade nenhuma sobre esses filhos tradicionalmente falando, não é assim? Culturalmente, é assim que funciona. Sim. Se o rapaz não lobolou a sua esposa, significa que ele não tem legitimidade nenhuma para reclamar, seja lá o que for, isso, dos frutos de procriação daquela mulher. Não tem que reclamar nada, porque ele não tem legitimidade nenhuma para com aquela mulher. A legitimidade é o quê? É o Gilberto dizer ok, Benjamin, eu aceito-te como um membro da minha família, a minha filha, o seu filho podem se juntar e aquilo que acontecer lá é algo que nós, os dois, como os pais destes novos membros de uma nova família, nós aceitamos, abençoamos a união deles. A união, sim. Então, todas as coisas que acontecem num casamento tradicional ou nos outros casamentos, quer seja civil ou religioso, são justamente para garantir
que esta família, a nova família que vai se constituir, está abençoada. Está abençoada, no caso religioso, está abençoado por Deus e todos os santos. No caso tradicional, está abençoada pelos nossos ancestrais e pelos vivos que estão ali, ok? No civil, significa que aquela união está reconhecida por lei, etc, etc. Então, esta questão dos filhos pertencerem à família da noiva, da mulher neste caso, é justamente porque aquele rapaz não fez nenhum ato que merecesse a bênção dos pais desta mulher, que merecesse uma confiança, uma entrega total desta mulher para o seu esposo. E aí tem também uma cobrança constante, né? Exatamente. Mas também, acho que até vai mais além do que isso. Os pais também têm a questão dos seus defuntos também, porque basicamente o que acontece é justamente tem que ser apresentado que ela está a partir para outra família, né? Aquela mulher, não é isso? Então, além da bênção dos pais, mas também porque aquilo que dizias no início, disseste uma coisa muito interessante, que quando se casam, não são somente João e Maria que estão a casar, não é? Quer dizer, exatamente. Que é a família Macuacua com a família, não sei se Toy, que, né, que estão a casar, então não sei se entende. Aí então introduz a componente metafísica, espiritual, tradicional e por aí vai. Quando nós falamos que a cultura tem elementos que interferem na saúde das pessoas, estamos a ir para esta dimensão da sua pergunta, porque existem várias situações, mas antes de eu responder isto, eu gostava mesmo de terminar a sua última questão, que é relacionada aos filhos que não pertencem à família Macuacua, continuam a pertencer aos miochas lá, porque o Macuacua não lobolou. Isto aqui acontece até hoje. Sim. E para aquelas pessoas que hoje em dia têm por aí 30, 40, 50 anos, os seus pais, na altura, quando ainda o regime colonial fazia-se sentir um pouco antes da independência, os seus pais sofreram com isto, porque o regime colonial tinha apesar de todas as sevícias que os moçambicanos viveram da colonização, que de alguma forma lutou para que todas as normas socioculturais dos moçambicanos fossem eliminadas, ok? Uma coisa que eles sempre seguiram foi, sempre nos registros das crianças, eles questionavam o regime, neste caso. Podiam não ser exatamente os brancos portugueses, mas o regime, naquela altura, sempre se perguntou no registro das crianças se este homem havia lobolado a mãe desta criança, ok? Se não houve lobolo... Era uma prática, então. Exato. Se não houve lobolo, a criança era registrada com os nomes da mulher e não com os nomes do marido. Muitos moçambicanos, hoje em dia que nós estamos a falar, continuam com apelidos das suas mães, apelidos dos avós maternos, e não os apelidos do por pai. Por conta deste casamento que não tinha sido realizado na altura do nascimento dessas crianças. Mas agora vamos olhando no sul do Moçambique. Vamos olhar então para este casamento, né? Esta ligação íntima que existe aqui entre esses aspectos culturais e a saúde. Então, quando o Macuacua me pergunta isto, eu recuo um bocadinho para a pergunta do Brás, relacionado com o casamento que não é feito entre o João e a Maria apenas. Este casamento é feito entre estes dois cônjuges, mas também é feito casamento entre as famílias destes dois e também entre os ancestrais desses dois. Ok? Eu devo fazer uma pausa aqui para dizer que nós estamos a tocar num aspecto muito profundo da vida das pessoas. Hoje em dia nós temos uma influência muito poderosa da religião na sociedade moçambicana e muitas pessoas não fazem não praticam algumas coisas da tradição dos moçambicanos, justamente ou porque não reconhecem a validade. Seria uma colonização religiosa? Eu prefiro não entrar por aí. Não quer dar os nomes aos bois. Porque eu sempre pautei por
uma passividade, quer dizer, mas não passividade de não quero saber as coisas, não, mas no sentido de que precisamos criar uma plataforma de paz, não é? Entre várias formas ser de diplomático. ver a vida. Exato. Eu acho que as igrejas, até as igrejas contestadas hoje em dia, estamos a falar das igrejas evangélicas, muitas delas, elas têm uma utilidade. Do mesmo jeito que eu acho que aquelas pessoas que têm uma ligação muito forte com a sua ancestralidade, com os aspectos tradicionais da sua cultura, também estes aspectos têm uma validade muito grande. O mais importante para isto, na minha opinião, é que as pessoas precisam encontrar valor naquilo que fazem e utilidade, sobretudo. Utilidade no sentido de que vão transformar essas coisas todas, vão transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor. Então, aqui nós estamos em paz, ok? Então, mas voltando para aqui, a questão da saúde, que é influenciada pelos aspectos culturais, vem um pouco nesta questão de se eu, por exemplo, estou a ter influências negativas atribuídas a aspectos espirituais, ok? O que é que isto aqui pode ser? Em primeiro aspecto, nós podemos ter uma situação em que, ok, o Gilberto e a esposa se casaram, não tiveram nenhuma atenção com os aspectos tradicionais. Nós estamos a dizer que o casamento aqui significa casar João, casar Maria e casar os ancestrais dele, casar Maria, casar exatamente a família toda. Então, se nós estamos numa situação destas e os antepassados destes dois não reconhecem esta união, vocês vão ter perturbações, ok? Vão ter perturbações de natureza psicológica, vão ter perturbações de natureza sanitária, não é? Vocês vão ter problemas de saúde. Okay. Quando uma pessoa não tem paz espiritual para poder exercer as suas atividades normais, vai ter problemas. Saúde. Exatamente. Aliás, até olhando para a definição de saúde, né, da OMS, não é? Que não é simplesmente a ausência de doenças muito físicas. Tem esta componente também espiritual, psicológica mental, também. Emocional. Exatamente. Então, se a pessoa não tem isto, significa que não está bem de saúde. Mas este problema de saúde que a pessoa tem pode não ser necessariamente problema de saúde, entanto que tal. Pode ter a sua natureza nos problemas de natureza cultural. Quando você, por exemplo, tem uma família que... Hoje em dia nós temos várias famílias que não têm filhos e não têm filhos por opção. Mas na nossa cultura, se você é casado e não tem filhos, este aspecto de ausência de filhos no casamento é atribuída a situações de incumprimento de algumas normas socioculturais que, pronto, os seus ancestrais, os seus antepassados, provavelmente estejam a influenciar para que você não tenha filhos, etc, etc. Aqui também estamos numa dimensão de saúde. Que prejudica e leva até a dissolução de alguns casamentos. Exatamente. E até morte, não é? Até Já morte, agora, né? exato, Ligando isso. esta questão. Então, estes aspectos todos podem provocar violência nas pessoas e podem fazer com que as pessoas avancem para aqueles níveis que são elencados aqui quando nós falamos de morte. Quando nós falamos de morte, nós não temos muito tempo nessa discussão, mas quando nós falamos de morte, só para ligar com esses aspectos culturais, que também a morte é um aspecto cultural, quando nós falamos de morte aqui, há uma série de normas que devem ser observadas, não é? Para garantir que haja harmonia na sociedade, haja harmonia naquela comunidade. Só vou pular um bocadinho só para chamar os aspectos de purificação após morte. Os aspectos de purificação são necessários em todas as comunidades. Vou dar um exemplo só. Quando nós, sem meter nada de cultura, de tradição, etc, etc, quando nós perdemos um ente querido, depois do funeral, nós temos algumas comunidades, algumas realidades têm o sétimo dia, e o sétimo dia acontece numa situação em que há a concentração
naquela família é muito mais visível, tem muito mais gente lá. Para os religiosos, durante aqueles primeiros 7 dias, tem muita oração, tem muita companhia, etc, etc. E depois do 7º dia, as pessoas fazem um chá, uma deposição de flores, depois as pessoas se dispersam. Todos estes momentos aqui, esses elementos, são elementos necessários, são culturais, são necessários para permitir que a harmonia seja devolvida. Uma vez que quando acontece a morte, há uma desarmonia entre os vivos e os mortos, há uma desarmonia entre a sociedade de uma forma geral. Então, para devolver esta harmonia, é preciso que sejam feitas algumas cerimônias. Então, uma das cerimônias é esta. O 8º dia nós fazemos a deposição de flores, os 40 dias para os muçulmanos, etc, etc. Fazemos estes momentos aqui justamente para devolver a harmonia social. Então, se você não faz estes tipos de rituais aqui, está a dizer claramente que você está à margem daquilo que são as normas sociais, está à margem daquilo que a comunidade reconhece e aceita. E depois, alguns infortúnios que podem acontecer na sua vida não tem nada a ver com o fato de você ter perdido um ente querido. Provavelmente é porque o olho gordo do vizinho viu que naquela família aconteceu um infortúnio e depois não se fez nada, não se lavou panela, aquela família não foi visitar o morto 7 dias depois não se fez aquela cerimônia toda em que nós rezamos, depois tomamos um chá, etc, etc. Isto tudo, mais uma vez volto para a definição de saúde segundo a OMS que o Gilberto esteve aqui a recordar-nos de muito bem, significa que eu, Benjamin, posso estar bem, a minha família pode estar bem, mas a harmonia com o ambiente, com a comunidade, não está bem. E se não está bem, nós não temos saúde. E se nós não temos saúde, não vamos dizer que é porque a minha cabeça dói, porque a minha perna, etc, etc. É porque algumas normas socioculturais não foram respeitadas, não foram observadas, de tal sorte que está-nos a trazer agora aqui este tipo de... Esse é muito interessante. Aqui temos uma análise antropológica, sociológica, etc, etc. E cultural, etc, etc. No entanto, bom, estamos a correr com o tempo, mas eu ainda acho que este tema tem ainda muito. Com certeza, eu iria dizer o mesmo. E aqui temos que voltar a conversar mais sobre isso. Conversar. Foi apenas uma introdução. Esse foi o início de conversa. No entanto, eu gostaria de convidar o Benjamin. Nós temos o nosso quadro, vamos lá combinar. Certo. Então, alguma mensagem que de facto nos leve a uma reflexão como sociedade. E tomemos alguma ação. Estamos à espera disso. Que mensagem? Já foi deixando aqui algumas, mas uma que talvez estaria no bolso agora para deixar para a nossa sociedade. Vamos lá combinar. Vamos lá combinar. Eu acho que as normas socioculturais não são uma pedra. Elas podem ser moldadas, elas podem ser mastigadas, elas podem ser produto de uma reflexão para uma sociedade melhor. Porque aquilo que conduziu a sociedade há 10, 20, 30 anos atrás não são os mesmos elementos econômicos, sociais e culturais que conduzem a sociedade hoje. Sim. De tal sorte que eu acho que nós podemos combinar e muito bem. Vamos tentar perceber quais são as normas que nos conduzem para um desenvolvimento e quais são aquelas que nos retardam o desenvolvimento. Quais são aquelas que prejudicam, por exemplo, a saúde das nossas mulheres, quais são aquelas que prejudicam a saúde das nossas famílias, de uma forma geral, e negociarmos alterações. Porque, como eu dizia no início, são símbolos, são práticas que nós reconhecemos. Então, a partir do momento em que esses símbolos, estas práticas começam a ser nocivas para a nossa saúde,
Vamos lá combinar. Com Temos que certeza. abandonar. Muito, Temos muito que bom. abandonar. Amei. Exato, né? porque E temos vamos que lá lembrar combinar. que, de facto, as sociedades são dinâmicas, as práticas, as normas sociais, consequentemente, são dinâmicas e devemos ser inteligentes o suficiente para refletirmos de forma crítica para adotarmos as melhores práticas, normas e valores e crenças que nos são benéficas. Porque somos seres racionais que refletimos sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que nós fazemos. Temos que repensar o que é que nós fazemos para podermos ter uma melhor saúde na esfera da família. Exato, Né, e Gilberto? pararmos de nos comparar com galinhas, né? E galos, porque temos muito isso, porque as galinhas, porque não sei o que, nós somos Exato, racionais, isso que nos exato. diferencia, então temos esse espaço, esta sorte, inclusive, né? Temos essa oportunidade Essa faculdade, exato. de fazermos estas reflexões críticas. e redirecionarmos, ressignificarmos, né? Ressignificar, Algumas exato. coisas, porque de facto as normas socioculturais não são elas estáticas, né? Como a pedra dizia aqui. Exatamente. Então, acho que esta mensagem é bastante forte, né? A mim, particularmente, amei e toca, acredito que tocou também assim aí na nossa audiência. Benjamin, muito obrigado. Né? Acho que foi uma conversa, já disse no início, que seria uma conversa muito interessante, muito boa. E tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Não é? Há vários assuntos que, certamente, como eu e os demais lá do outro lado, ainda gostariam de ver abordados. Vamos certamente discutir. Sim. Estou aberto para novos certeza. desafios. Muito obrigado. Bom, terminamos, né? Acho que... obrigado. Uau, foi uma conversa muito forte. Estimada telespectadora, estimado telespectador, ouvinte também, muito obrigado pela vossa audiência. Continuem nos acompanhando aqui na Gênero TV. Este é o nosso podcast, Homem que é Homem. Acenda ali aquela campainha no YouTube e acompanhe-nos. A partir do momento que você acede à companhia, toca essa campainha, vai passar a receber os nossos conteúdos, né, de forma automática a partir do momento que nós, todas as semanas. Fica bem, até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchauzinho, até lá.